Era uma manhã tranquila no coração de Londres, uma cidade que, depois de anos de guerra, começava a respirar novamente. No entanto, naquele 16 de maio de 1968, uma explosão repentina, que sacudiu os alicerces de um prédio chamado Ronan Point, fez o mundo de muitas famílias desmoronar em um instante. Os moradores que estavam acostumados ao som do vento ou dos carros nas ruas nem imaginaram que aquele estrondo seria o prenúncio de um desastre incomparável. Eles acreditavam que o barulho vinha de um acidente distante, mas, ao olhar pela janela, viram algo muito pior. A destruição estava mais próxima do que eles jamais imaginariam. Naquele prédio onde vidas se entrelaçavam, os laços familiares e as histórias de vida pareciam seguras. Mas em um piscar de olhos, tudo isso poderia ser perdido. A tragédia, que tirou vidas e deixou muitas pessoas feridas, não era apenas sobre a perda material, mas sobre o sofrimento humano em sua forma mais pura. Um sofrimento que poderia ter sido evitado, se apenas alguém tivesse ouvido os alertas a tempo. Este não é apenas um conto sobre um desastre. Esta é a história de como um prédio aparentemente moderno e inovador, projetado para dar abrigo e segurança, se transformou em um pesadelo, colocando em questão a própria confiança das pessoas na estrutura que acreditavam ser segura. Agora, vamos juntos entender o que realmente aconteceu em Ronan Point, a tragédia que ninguém imaginou, mas que mudou tudo para sempre. Antes de começarmos, verifique se está inscrito no canal, vem muitos vídeos intrigantes por aí. A estrutura do sonho que se tornou um pesadelo. Ronan Point não era apenas um prédio qualquer. Ele era um símbolo de inovação na época. Construído na década de 1960, sua estrutura representava o futuro das cidades modernas. A ideia por trás do Large Panel System, LPS, era revolucionária. Painéis de concreto pré-fabricados eram montados no local de construção sem a necessidade de um grande número de operários qualificados. A construção de um prédio inteiro podia ser realizada em um tempo recorde, e o custo era consideravelmente mais baixo do que os métodos tradicionais. Mas por trás dessa aparente perfeição havia falhas estruturais ocultas, e as consequências disso seriam devastadoras. Cada painel de concreto tinha que ser encaixado de maneira exata, com precisão milimétrica, para garantir que a carga fosse distribuída de maneira uniforme. No entanto, a falta de mão de obra qualificada, que muitas vezes estava presente apenas para completar a montagem, significava que cada erro passava despercebido, até que fosse tarde demais. Ronan Point foi, assim, um exemplo claro de como as inovações apressadas, sem o devido cuidado e planejamento, podem transformar sonhos em pesadelos. O que deveria ser uma solução prática para o problema habitacional da cidade tornou-se uma tragédia que poderia ter sido evitada com mais atenção e critérios técnicos mais rigorosos. O governo e a pressa pela solução. Após a Segunda Guerra Mundial, Londres enfrentava uma enorme crise de moradia. Milhares de pessoas estavam vivendo em condições precárias, em áreas devastadas pela guerra. O governo, buscando aliviar essa pressão social e política, deu início a uma série de projetos para construir edifícios altos na tentativa de resolver rapidamente o problema habitacional. Porém, o governo britânico não estava preparado para as consequências de sua pressa. Ronan Point foi um desses projetos urgentes. Criado para resolver a escassez de moradias com rapidez e custo acessível, ele se tornou o reflexo da pressão que o governo colocou nas empreiteiras para entregarem resultados rapidamente. Em um momento em que a cidade precisava de soluções imediatas, a ideia de construir em massa, sem priorizar a qualidade, acabou custando mais do que se imaginava, e a pressa fez com que o processo de avaliação e controle de qualidade fosse negligenciado, permitindo que erros irreparáveis fossem cometidos. Embora o edifício tenha sido considerado moderno na época, sua construção apressada e mal planejada significou que ele não foi capaz de resistir aos testes do tempo. O sonho de dar casas a quem mais precisava se transformou em um pesadelo para as famílias que acreditaram na promessa de segurança. A causa da tragédia: o gás e a falha estrutural. A tragédia de Ronan Point teve uma causa simples, mas devastadora: um pequeno vazamento de gás.
Quando o gás começou a vazar no 18º andar do prédio, ninguém imaginava o impacto que isso teria. O vazamento foi o catalisador que deu início a uma sequência de eventos catastróficos. Ao atingir o ponto crítico, o gás causou uma explosão que, embora pequena, foi forte o suficiente para derrubar uma parede estrutural. Mas o que poderia ser um simples acidente tornou-se algo muito mais grave. A explosão não apenas destruiu a parede no 18º andar, mas desencadeou um efeito dominó, derrubando andares inteiros do prédio. Em questão de segundos, o que era um prédio imponente se transformou em escombros, deixando um rastro de morte, dor e desolação. O que parecia ser um refúgio seguro se transformou em um campo de destruição. Essa tragédia destacou a importância das falhas estruturais. Embora o vazamento de gás tenha iniciado o desastre, foi a fragilidade das juntas estruturais e o uso de materiais inadequados que garantiram que o colapso se espalhasse rapidamente. A combinação de uma construção mal feita e a explosão foi a receita para a destruição, provando que até os menores erros podem resultar em catástrofes. A falha no sistema de construção e os erros visíveis. Quando o arquiteto Samuel Webb investigou os danos causados pela explosão, ele descobriu algo ainda mais alarmante. As falhas estruturais não eram isoladas. O prédio estava repleto de defeitos ocultos. As paredes não estavam apenas rachadas, mas, em muitos casos, as juntas que deveriam ser preenchidas com argamassa estavam vazias ou preenchidas com materiais improvisados, como pedaços de jornal ou maços de cigarro. Esse descuido, aparentemente insignificante, foi uma das causas do colapso. Mais impressionante ainda foi a descoberta de que, em vez de argamassa ou outros materiais resistentes, as juntas eram simplesmente preenchidas com substâncias baratas e de baixo custo. Esses materiais não só eram inadequados para suportar a pressão e as forças que o prédio enfrentaria, mas também comprometiam a estabilidade estrutural como um todo. Quando a explosão ocorreu, não foi apenas o impacto do gás que causou o desastre. Foi o resultado de um projeto que desconsiderou a qualidade e a segurança em nome da economia. O que parecia ser uma solução moderna e acessível se revelou um erro que custou vidas e abalou a confiança das pessoas nas estruturas de moradia. Tenho certeza que você não conhecia essa história. Deixa um comentário. A destruição. O impacto humano. O impacto humano da tragédia foi imenso. Quando o prédio desabou, 4 vidas foram tragicamente perdidas e outras 17 pessoas ficaram gravemente feridas. Mas o impacto não foi apenas físico. A destruição de Ronan Point significou a destruição de famílias, de sonhos e de um futuro que parecia seguro. As vidas que foram interrompidas naquele dia não foram apenas números ou estatísticas. Eram pessoas com histórias, com famílias, com esperanças. Além disso, a comunidade foi devastada. Aqueles que haviam morado em Ronan Point, com a esperança de uma vida melhor agora, se viam sem lar, sem segurança e com a confiança quebrada. As pessoas se viram forçadas a reconstruir suas vidas, enquanto enfrentavam a realidade de que o que eles acreditavam ser uma casa segura estava, na verdade, em ruínas. A tragédia não foi apenas sobre o colapso de um prédio, mas sobre a perda de confiança nas estruturas que, no papel, deveriam garantir segurança. Para muitos, o desmoronamento de Ronan Point foi a perda de mais do que um lar, foi a perda da esperança. O legado de Ronan Point. Lições de uma tragédia. Após a destruição, o legado de Ronan Point não foi apenas uma recordação triste, mas um alerta para o futuro. A tragédia que abalou Londres em 1968 não se limitou ao colapso físico de um prédio. Ela revelou falhas profundas no sistema de construção e nas prioridades de uma sociedade que muitas vezes prioriza a velocidade e o custo em detrimento da segurança e da qualidade. No entanto, foi também uma oportunidade de reflexão sobre o que realmente importa quando se constrói um lar. O governo, pressionado pela crise habitacional, pode ter visto a construção apressada e barata como uma solução eficaz para o problema. Mas a tragédia de Ronan Point demonstrou que, quando a vida humana está em jogo,
Não se pode economizar na segurança. Ronan Point serviu como um alerta para a necessidade de um planejamento mais cuidadoso, de maior transparência nos processos de construção e, principalmente, da garantia de que as pessoas que depositam suas esperanças em um lugar seguro para viver não sejam negligenciadas por conveniências econômicas. Após os protestos e as investigações, Ronan Point foi demolido, assim como outros edifícios semelhantes. Mas o verdadeiro impacto foi psicológico. As famílias que haviam perdido seus lares e vidas naquele prédio nunca mais olharam para o concreto e o aço da mesma maneira. A confiança nas construções de grande altura, construídas apressadamente, nunca mais foi a mesma. Os erros de Ronan Point também se refletiram em todo o sistema de construção britânico e, de certa forma, no mundo. Essa tragédia obrigou os responsáveis por projetos de construção a reavaliar a segurança e a sustentabilidade de suas decisões. Desde então, o conceito de construir rápido e barato foi colocado sob um microscópio e a conscientização sobre a importância da qualidade na construção se tornou mais forte. Apesar de tudo isso, o que realmente ficou em evidência foi a resiliência humana. As pessoas que sobreviveram àquele colapso, os antigos moradores que perderam tudo, se uniram para reconstruir suas vidas. Foi o fim de um capítulo doloroso, mas o início de outro, onde a segurança, o planejamento cuidadoso e a atenção aos detalhes seriam os alicerces das futuras construções. Ronan Point não foi apenas uma falha de construção, mas uma lição profunda sobre a importância de colocar a vida humana acima de qualquer cálculo econômico. E, em última análise, o maior legado dessa tragédia foi a conscientização de que, ao construir algo, seja um edifício, uma comunidade ou uma cidade, a segurança das pessoas deve ser sempre a prioridade número 1. Press, você concorda? Deixa o like se sim.